Olá, bom dia a todos, bem-vindos a este nosso webinar. Quero agradecer a presença e o interesse de todos nesta temática que estamos hoje aqui a lançar. Vou-vos falar aqui um pouco de como é que vai ser a estrutura que vamos ter ao decorrer do webinar. Portanto, eu vou-vos falar agora brevemente de como é que esta parceria da Saresco e da Saínza surgiu nesta área. Vou dar depois também a palavra ao Josep Capel, que é o grande mentor da Saínza, tanto em Espanha como também em Portugal. E, posteriormente, o nosso colega Edgar Campos vai ser a pessoa que vos vai mostrar os resultados do estudo, como é que vão poder visualizá-lo, os nossos clientes que já tinham dado o ok para participarem no estudo e para terem o estudo, e também todos os outros que estão aqui presentes, interessados nesta partilha de dados. Portanto, aqueles que nos conhecem, já nos conhecem perfeitamente bem. Há os outros que aqui estão presentes e que não têm um conhecimento tão aprofundado. A Saresco é uma consultora tecnológica que já há mais de 55 anos atua tanto na área de telecomunicações, de tecnologias de informação e a área de payroll. E nós na Saresco somos muito especializados nesta área e temos vindo em Portugal concretamente a construir uma operação muito sólida, apoiada num portfólio de clientes muito diversificado de setores distintos, desde a área de retalho, indústria, tecnologia, energia, farmacêuticas, entre outros. E toda esta diversidade de clientes trouxe-nos uma visão muito particular do mercado, diversificado e também devido às práticas que os nossos clientes tinham na sua estrutura de retribuições e compensação. E então decidimos unir a uma consultora. Essa consultora é a Saínza, que quer dizer um centro de estudo, um centro de investigação salarial, para conseguirmos trabalhar este know-how que tínhamos de uma forma mais analítica e assim conseguiríamos ajudar as empresas nas suas tomadas de decisão. No fundo, aquilo que nós queremos é complementar o nosso leque de serviços, baseando-nos e continuando a basear-nos no rigor que os nossos clientes estão habituados e que queremos também continuar a dar ao mercado. Porquê que foi Saínza a escolhida? Porque era uma empresa, é uma consultora que nós temos um longo historial com eles, acabou por ser uma escolha muito natural. A Saínza é uma empresa, uma consultora muito conhecida no mercado espanhol, na área da transparência salarial, em estudos de benchmarking, em áreas de compensação e talento, e, portanto, para nós foi uma decisão muito fácil serem eles a empresa que nos poderia ajudar a complementar aqui os nossos serviços em Portugal. Atualmente, a Saresco dispõe de uma vasta base de dados, dados esses, alguns que entraram para estudo, outros empresas externas que foram também alvo do estudo e do fornecimento dos seus dados. E com este estudo, aquilo que nós queremos oferecer então é uma profundidade analítica, com uma metodologia de trabalho comprovada e com indicadores de grande valor estratégico. Com a Saínza e com a Saresco, agora unindo nós tecnologia, Saínza know-how de dados, queremos efetivamente ter uma inteligência analítica maior, principalmente numa época em que vai ser lançada e vai ser entrada em vigor a normativa europeia da transparência salarial e ajudar assim os nossos clientes a terem decisões mais informadas, poderem ter uma tomada de decisão mais estratégica e alinhado com aquilo que o mercado assim o existe. Portanto, aquilo que nós queremos com este webinar é mostrar como é que esta parceria pode fortalecer o nosso compromisso para convosco, a nível de inovação, de transparência, de proximidade, e, portanto, estejam completamente à vontade de poderem colocar questões, de poderem aclarar qualquer tipo
de dúvida que possa surgir no decorrer do webinar. E agora queria passar a palavra ao Josep, nosso colega, que é um grande perito neste tema, que trabalha há longos anos a parte de talento, a parte de retribuição e agora toda esta parte da transparência salarial por causa da normativa. E depois então iniciaríamos a apresentação do estudo. Josep, por favor. Bom día a todo el mundo. Primero, disculparme por no poder hacer la charla en portugués, pero como todas las lenguas son complicadas y difíciles, y solo agradecer en este caso a Portugal y a la mayoría de portugueses que sois los que entendéis mayoritariamente el castellano, el español. Quiero agradecer primero a Rita y a su equipo la colaboración de estos años, que creo que cada vez se va consolidando más y que creo que hay un futuro bueno para todos delante. Mirad, CEINSA es una empresa pionera en España con más de 32 años, que nació como banco salarial y hoy por hoy es la referencia en España, la empresa que yo diría que mayor que hay en España de capital español en compensación y talento. El hecho del banco salarial ha crecido siendo ya el más importante de España, con más de 1000 empresas que colaboran en España, pero además somos consultores expertos en todo lo que tiene que ver con compensación y talento, y ahora estamos acompañando a las organizaciones en prepararse para todo lo que es la Directiva 970-2023 Europea de Transparencia Salarial. Este año ya hemos colaborado con algunas empresas, juntamente con Seresco Portugal, con el relatorio único que llegó y que al final tuvieron que comenzarse a hacer ajustes. Y además eso lo bueno que tenemos es que lo podemos hacer desde el punto de vista de consultoría estratégica, acompañando a tomar las decisiones, ya sean a través de análisis de los puestos, equidad, comparativa con el mercado, política de incrementos, cómo ligar el talento a los incrementos a través de la evaluación del desempeño, como con un software que además va ligado con Seresco para que podamos tener una solución única donde desde das la alta nóminas y llega a recursos humanos y puedes tomar decisiones estratégicas para que realmente poder cumplir la directiva y poder cumplir la ley. A nivel retributivo, Portugal creo que está avanzando a niveles importantes y estos años que ya me estoy acercando a Portugal, creo que Portugal en ese sentido, como está pasando en España, está profesionalizando sus modelos retributivos. Hay dos tipos de organizaciones, eso yo creo que nos parecemos en muchas cosas, es mucha empresa a veces familiar, empresa pequeña, que durante muchos años ha hecho una gestión de la política retributiva un poco más paternalista para lo bueno y para lo malo, pero que ahora se encuentran que la competencia por el talento y la toma de decisiones obliga a profesionalizar esos modelos y que realmente se encuentra con temas históricos con muchas diferencias que realmente son difíciles de asumir. Además, sabéis que ahora viene un cambio cultural con la Directiva de Transparencia, donde además de tener que asegurar la equidad interna y la igualdad de salario en posiciones iguales, que eso ya sabéis que es una gran dificultad porque las organizaciones tenemos tendencia a pensar en las personas y no en los puestos. Y aquí eso ya exige una valoración de puestos, que en este caso CEINSA tiene una metodología propia que lo puede gestionar a través del software, de la herramienta, y que es muy fácil y que además nosotros damos todo el conocimiento para que quede dentro de la organización y así poder comenzar a agrupar los puestos y ver. Pero después hay otra cosa que será muy importante y aquí es donde os animo a colaborar y a participar en el informe de remuneraciones de Portugal, que este año sabéis que es la primera edición y esperamos que el año que viene, siendo la segunda, tengamos una mayor colaboración, que será la comparativa con el mercado. Sabéis que las transposiciones, algunas aún no están hechas, pero una de las cosas que propone la directiva es que los procesos de selección tengas que publicar tu banda salarial. Sé que eso en España es traumático y sé que en Portugal también, porque son dos países que la banda salarial se negocia en el momento de entrar,
pero tendrás que publicarla y los candidatos sabrán esas bandas salariales. Y lo que es más complicado, lo sabrán tus trabajadores, con lo que según qué situación tengan ellos en esa banda, pues ya sabrán si están bien remunerados, mal remunerados o se está ofreciendo una remuneración diferente en el mercado de la que tienen ellos. Con lo que si no tenemos un orden, una serie de políticas, puede ser que eso se nos gire en contra de la organización y de la captación y de la retención de talento. Hemos ayudado estos últimos años a algunas empresas, curiosamente, a ya implantar el tema de la transparencia y poder hacer. Y por contra de lo que esperábamos, los resultados son muy positivos para la gente. Al revés, han captado mucha más gente y realmente la gente se queda mucho más satisfecha. Porque creo que la gente joven, el talento, la gente que se está incorporando, lo que quiere es saber lo que tiene que ganar y qué tiene que hacer para ganar más y que no hay un ocultismo en la organización, porque el ocultismo de información automáticamente lo ligan conforme que está desordenado y no está bien y en eso les llega, se gira en contra de la organización. Entonces, la verdad es que lo que sería una gran satisfacción es que el informe de Seresco Ceinsa en Portugal el año que viene, en su segunda edición, tenga muchas más colaboraciones, que además eso nos permita filtrar por determinados sectores, porque sabéis que la política retributiva no es la misma en un sector hotelero que en un sector farmacéutico, que en determinados tipos de empresas. A veces también se tiene que tener en cuenta el factor geográfico. Seguro que no es el mismo salario para una posición, pero Lisboa, área metropolitana o Porto, que cuando estás fuera del área metropolitana, y eso a veces también se tiene que tener en cuenta. Pasa mucho en Madrid o en Barcelona, que los salarios pueden cambiar en 30 o 40 kilómetros de distancia. Y todo eso necesitamos vuestra colaboración. Sabéis que los datos siempre son tratados de manera confidencial, solo los tratamos a nivel estadístico y os aseguro que nuestra intención siempre es daros herramientas estratégicas para la toma de decisiones. De hecho, el informe que os enseñará hoy Edgar, ¿vale?, es un informe que veréis que además de hacer las estimaciones, la información de mercado, te permite un soporte gráfico y un soporte visual que el trabajo que hacemos en recursos humanos poderlo mostrar al comité de dirección y dirección. Pensad que yo cuando la semana que viene, en 2 semanas, estoy dando clase en la Autónoma de Madrid y este viernes doy clase en la Universidad de Bilbao. Cuando aprenda portugués intentaré venir a dar clases a Lisboa, que me encanta, o a Oporto, a Portugal, donde sea. Pero es la oportunidad de los directores de recursos humanos y lo que nos gusta la gestión de personas para ser estratégicos. Porque las políticas ya no las podrá decidir cada manager, sino que las tendrá que decidir el director de recursos humanos. ¿Por qué? Porque si las políticas de incrementos hasta ahora era un poco un reino de taifas, donde el directivo ganaba a su gente, si le dejamos esa libertad, lo único que puede es alejarse de la directiva de transparencia y provocar los desfases, cosa que la legislación no permite. Eso querrá decir que los incrementos tendrán que venir gestionados por recursos humanos y los managers tendrán que validarlos, pero que recursos humanos coge el poder. Y en este caso, coger el poder de los incrementos es ser crucial en todo el tema del desempeño, ser crucial en todo el tema de las bandas salariales y realmente ocupar el puesto que nos corresponde en los comités de dirección y en la parte estratégica de la gestión de personas. Perdonad por el rollo, que yo cuando hablo de estas cosas me emociono y siempre... Y eso que hoy he intentado hablar poco a poco, Rita, que tú ya me conoces, he ido poco a poco. Sí, poco a poco. Pero os animo a participar, creo que es un proyecto muy bonito. Cuando hemos visto, es verdad de que muchas veces los informes que existen son de procesos de selección y tal. Nosotros solo hacemos los informes de los datos que nos facilitáis las empresas porque son los fidedignos de los salarios de mercado. Y eso es muy importante porque eso le da solidez al informe y a todo el tratamiento estadístico que hay detrás. Entonces, solo me queda otra vez agradecer a Seresco estos años de colaboración y que espero que se alarguen en un futuro muchísimos años más y animaros a todos a participar en el informe. Muchas gracias. Obrigada a nós, Josep. Sem dúvida são reflexões importantíssimas para qualquer departamento de recursos humanos e para aquilo que nos espera no próximo ano. Passo então agora a palavra ao Edgar, que vai fazer a apresentação então do estudo concretamente. Bom dia a todos. Antes de mais, Rita, obrigado pela introdução. Josep, a ti, obrigado igualmente pela introdução. É sempre uma inspiração ouvir-te a comentar os temas de talento e compensação, tanto para a realidade portuguesa como para a realidade espanhola.
E neste sentido, eu queria dar-vos a conhecer aqui um bocadinho o que o José acabou por comentar. A verdade é que estamos a realizar o primeiro benchmarking em conjunto com a CINSA, nomeadamente para o mercado nacional. Trata-se de um estudo salarial, como o José teve a oportunidade de comentar, que a CINSA realiza há mais de 30 anos. Neste ano de 2025, fazemos-lo pela primeira vez para o mercado nacional, com dados reais, como o José acabou por comentar também, com dados fidedignos que as empresas que colaboraram connosco acabaram por nos facilitar, e toda esta solução acaba por estar assente na solução no software próprio que a CINSA desenvolveu, que é o software On People, que acaba por tocar em 3 áreas das empresas, nomeada a organização, a compensação e a parte do talento, e acabamos por incluir este ano a parte do benchmarking salarial. Importante referir que o benchmarking salarial da CINSA é composto por 2 tabs, ou seja, 2 versões, uma versão standard e uma versão premium. E eu vou começar por apresentar-vos um pouco aquilo que é a versão standard do benchmarking, ou seja, acredito que todos estejam a ver neste momento, era o portal que iriam ter acesso no caso de quererem adquirir o benchmarking salarial, em que vão ter uma panóplia de postos de trabalho, nomeadamente mais de 200 postos de trabalho, tendo por base, importante referir, os dados do mercado nacional, em que vão conseguir perceber por posto de trabalho ao dia de hoje quais os valores que estão a ser praticados no mercado nacional. Importante referir, todas estas informações que vocês acabam por ver aqui estão sendo disponíveis no software através também de realizar uma descarga através de Excel ou de PowerPoint. E cá está, é um software super user-friendly, que é muito intuitivo e permite aceder em tempo real a diversos dados salariais do mercado português, em que é possível filtrar por área, entendemos, ou então por nível hierárquico. Por outro lado, temos os diversos postos de trabalho que podem estar à disposição das vossas organizações, assim sendo, adquirindo este estudo, obviamente, em que o que nós passamos sempre a informação e fazemos a ressalva, que é sempre imaginando e dando um exemplo concreto que vamos analisar o posto de trabalho de diretor financeiro, em que nós, quando carregamos para obter informação relativamente ao diretor financeiro, é sempre importante, e volto a frisar, muito importante, validar, ver se existe um match com a missão que está associada e com as funções que estão associadas a estes mesmos diretores financeiros. Por outro lado, conseguimos ter informação relativamente às competências que podem estar associadas ao que a CINSA teve por base para desenvolver este estudo, e igualmente vamos ter aqui informação adicional relativamente às diferentes gerações que podem estar a ser consideradas no estudo. Volto a dizer, é sempre possível aceder a este estudo através de um relatório PDF ou Excel, como pretendem, como seja o vosso objetivo nesse sentido. Estamos a falar de informação quantitativa e qualitativa, em que têm informação do posto de trabalho e conseguem automaticamente perceber qual a remuneração fixa que pode estar associada a cada um dos postos de trabalho, com uma remuneração total. E o que é que isto quer dizer entre a remuneração fixa e a remuneração total? A remuneração fixa é o valor, é o vencimento que o colaborador tem. A remuneração total, podemos estar a falar de incrementos que estejam associados, seja a comissões, a bónus, a prémios. E isto para dizer que dentro do nosso software é possível aceder a diferentes segmentações, seja por faturação das empresas, seja por faixas e bandas de colaboradores, ou seja, para 50 colaboradores, uma organização para 50 colaboradores e que fatura entre 3 milhões ou até 3 milhões, perdão, ou 3 milhões e 600, de 50 a 250 e por aí fora. Isto são é a modalidade que vocês acabam por ter acesso, se cá está, vou dizer, se pretender adquirir este estudo, em que têm todos os postos de trabalho à vossa disposição e que podem efetivamente validar toda a parte da missão, das funções e das competências que estão associadas a cada posto de trabalho. Isto na versão standard. Por outro lado, temos à disposição das empresas que desejem adquirir o estudo, uma versão premium.
Conforme podem verificar, temos uma versão premium com um layout diferente do que acabei de apresentar agora, em que é possível personalizar cada um dos menus que as empresas pretendam, sejam através do logotipo, seja através das cores que vão ao encontro da identidade da organização. E aqui é que, se me permite esta expressão, começa a magia que permite este software desenvolvido pela Saínza, em que nós temos os dados de mercado através do benchmarking standard, mas temos aqui diferentes opções no painel à vossa esquerda, em que, em primeiro lugar, temos a carga massiva, e é isto que nós já recomendamos. Aqui estamos perante um exemplo meramente exploratório para vos dar a conhecer toda a solução ou as funcionalidades à disposição da solução, mas que automaticamente tem este campo de carga massiva que vos irá permitir automaticamente carregar, mediante seja feito um download de um Excel, identificamos por norma o ficheiro tipo, clicamos aqui e automaticamente vai ser feito um download de um Excel em que tem que ser preenchido, por sua vez vai ser carregado no software. O que é que isto vai permitir? Que automaticamente seja possível trabalhar os valores que estão ou que são dados a conhecer por parte da Saíza do mercado nacional e fazer a comparativa com os valores que as empresas possam estar a praticar ao seu dia a dia na sua organização. Passando para outro menu, nomeadamente para o menu de colaboradores, imaginando que estávamos a falar da empresa ou da vossa empresa, por assim dizer, vocês iriam ter a possibilidade de aceder logo a todos os vossos colaboradores que tinham sido carregados no software On People da Saínza. Por sua vez, poderiam pesquisar por nome de colaborador, ou igualmente, se uma empresa tiver mais do que uma sociedade, e procurar por sociedade, ou diretamente pela pessoa. Além destes filtros, que vêm logo aqui no primeiro momento à vossa disposição, tem diferentes filtros aqui à vossa disposição igualmente, como, por exemplo, a denominação social, o tempo da empresa, a data de entrada, entre outros, que podem ser explorados para essas comparativas. Por outro lado, passamos para a parte dos postos de trabalho, que automaticamente, neste campo, vão ter acesso a todos os vossos postos de trabalho e, mais do que isso, poderão, por exemplo, entrar diretamente em cada um dos postos de trabalho, em que vão ter associado ao posto de trabalho a missão, pode ser a missão que é dada pela Saínza ou que vocês pretendam colocar, e deixar aqui a nota, e peço desculpa por este lapso, vão ver que em alguns momentos as descrições vão estar em espanhol. O objetivo é que nesta demonstração que estou a realizar vos possa dar a conhecer a solução e posteriormente vai ser tudo adaptado, e já está em muitos casos, mas um ou outro campo vai ser adaptado à língua portuguesa, deixando esta ressalva. E voltando ao que estava a mencionar, relativamente, vão ter a posição ao posto de trabalho de diretor-geral, em que tem a descrição, a remuneração, os ocupantes, o histórico de alterações, mas mais do que isso, vão ter as funções, a missão, quais as principais funções, a formação necessária, formações específicas que sejam requeridas ou condições associadas a cada posto de trabalho. Posto isto, acabam por ter aqui um outro menu que vos vai permitir, de uma forma muito ágil, identificar ao dia de hoje, neste caso, a Marta Gomes Luís, em que ponto da faixa salarial se encontra. Ou seja, temos a informação que, a partir da média, tendo em conta o percentil de 50 elegido para esta demonstração, se fixaria nos 149 mil euros. Podemos ter, e temos aqui um balizamento de 20% inferior e 20% superior, daí estar aqui a referência 120 ou 80%, em que a Marta se insere nos 125 mil euros. Ou seja, nós facilmente ficávamos com a resposta que a Marta, ao dia de hoje, está a ter uma remuneração abaixo do que pode ser a média de mercado. E, por sua vez, se estivéssemos a falar de um posto que tivesse vários colaboradores associados ao mesmo, teríamos aqui todo o descritivo associado a esses mesmos colaboradores, ou o histórico de alterações que possa ter sido feito neste posto de trabalho. Por outro lado, passamos para a parte da análise salarial, e aqui sim uma análise ou um ponto já bastante interessante que permite fazer essa comparativa com o mercado, com os salários que estão a ser praticados dentro da organização, em que podemos associar os mais diversos
filtros que podemos querer para ir ao encontro do que seja o nosso objetivo, ou seja, num primeiro momento podemos não querer estar a identificar todos os colaboradores ou fazer um filtro, uma filtragem pela parte diretiva da organização, queremos simplesmente fazer uma filtragem por alguns cargos em específico, nós podemos facilmente ir por empresa, por posto, por pessoa, pela retribuição mínima fixa que pode estar atribuída a cada posição igualmente. E temos nada mais, nada menos do que todas as informações relativas a todos os colaboradores da empresa, qual o seu tipo de trabalho e o seu posto de trabalho estão, se é um part-time, se é um full-time, a remuneração fixa, se existe remuneração variável ou não. E mais do que isso, conseguimos ter, por exemplo, entrando aqui um operário de produção que ao dia de hoje oferta a remuneração fixa de 20.000 euros e 20.500 euros, nós podemos ter a informação que, relativamente ao combinado de horas de prémios do que quer que possa estar associado a este colaborador, o mesmo pode chegar até à remuneração, ou chega até à remuneração de 21.682 euros, que representa que está 6% ou menos de 6% abaixo da média do mercado. Isto permite-nos ter logo uma ideia, e uma imagem muito clara de como estamos a pagar. E entrando, por exemplo, aqui no posto de trabalho de design gráfico, nós conseguimos logo identificar aqui as pessoas que acabam por estar dentro deste posto de trabalho, dentro desta hierarquia. Conseguimos logo perceber que a nossa média, ou seja, a média da nossa organização está acima do que seria o mercado, os 30.685, neste caso a empresa está a pagar 31.500, e conseguimos automaticamente saber e identificar de uma forma visual muito simples e concreta que existe um colaborador que está a ser pago acima dos valores praticados em média pelo mercado, como por sua vez acabamos por ter aqui colaboradores que estão abaixo do que pode ser a média. Automaticamente a tabela de remuneração fixa que temos aqui à nossa direita nos permite rapidamente essa identificação. Ou seja, que existe um desvio positivo face aos valores do mercado, um desvio esse de 677 euros acima do mercado. Como, por sua vez, estes colaboradores que estão aqui fixados nos 29.000 euros ou nos 28.000 euros, abaixo dos 24.000 euros, nós teríamos logo aqui identificação desses mesmos desfases negativos, mas, por sua vez, teríamos a informação de qual o valor que teríamos que fazer um incremento a essas pessoas para estar em média com o mercado, mas mais do que isso, mais do que estar em média com o mercado numa ótica de atrair, de reter o talento que nós tendemos. E cá está. Eu acredito que acabei por ser muito rápido a partilhar aqui um pouco do que esta excelente solução nos proporciona. Como a Rita Mourinho mencionou, a verdade é que é algo muito gráfico, muito visível, permite identificar logo de uma forma muito ágil quem está acima, quem está abaixo, quais os desfases positivos e negativos que acabamos por ter. Isto muito na ótica do trabalho que a Cinza está a desenvolver e que neste ano implementou em muitas empresas, que acredito que muitos de vós acabam por saber, tendo em conta a nova diretiva europeia a implementar já em 2026, neste último ano e nos últimos anos acabaram por existir empresas que foram notificadas relativamente a diferenças ou desfases salariais superiores a 5%. Tendo em conta essa notificação, a Cinza, em conjunto com a Ceres, que acabou por ajudar empresas a dar essa resposta ao CT, através deste software, porque permite-nos fazer esse carregamento através de algo mais, a verdade é essa, não é tão simples como aparenta ser aqui, mas conseguimos fazer toda essa avaliação dos postos de trabalho, tipificar os postos de trabalho e realizar uma auditoria salarial para que as empresas pudessem assim responder também ao ACT. No último ano acabaram por ser notificadas 3.000 organizações. Eu, sinceramente, tendo em conta o histórico dos últimos anos, acredito que este ano, tendo em conta que a normativa é para implementar já em 2026, vão ser, esses números vão duplicar ou mesmo triplicar. Acredito muito nesse sentido, tendo em conta, e volto a dizer, o histórico dos últimos anos.
e com um software como este acabamos por dar essa resposta. E é nesse sentido que acabo por terminar aqui a minha apresentação e caso pretendam obter mais informações relativamente ao software, às métricas que aplicámos, às empresas que tivemos por base para isto tudo, não hesitem em falar connosco relativamente a esse tema, porque estamos disponíveis para ajudar não só para a parte do benchmarking salarial, que é essencial e crucial, tendo em conta, e volto a frisar, a normativa europeia a aplicar já em 2026, mas para ajudar-vos a atrair e a reter também e a potencializar o talento dentro da vossa organização. Sem dúvida que a possibilidade que temos com este estudo e as empresas saberem perfeitamente onde é que os seus recursos estão enquadrados, é muito bom sabermos se um colaborador está em risco de saída porque está com um vencimento abaixo do que o mercado lhe está a dar, ou se efetivamente temos posições que estão sobrevalorizadas e estão muito acima da média no mercado, é essencial para quando estamos nesta fase do ano também a pensar em budgets para o próximo ano, a pensar em aumentos salariais, ter esta comparação e ter, no fundo, dados bases que nos podem sustentar estas tomadas de decisão que vamos ter que ter muito em breve, é sem dúvida muito, muito, muito benéfico para todos nós. Portanto, nós agora abrimos alguns minutos para questões que possam ter. Não sei se nos surgiu já aqui alguma. Creio que ainda não, Rita. Ainda não. Vamos aqui só esperar. Vamos aguardar um bocadinho. E já agora, obrigado, Rita, pela tua conclusão à minha apresentação. E igualmente convido tanto o José, ou mesmo, acabo por apresentar também a Cristina Praça e a Ariana, que se encontram na imagem que vocês conseguiram há pouco ver do José. Se quiserem adicionar algum comentário ou realizar algum comentário, estejam à vontade para o fazer. Vamos aguardar para tentar perceber se nos... Sim, vamos aguardar mais um pouco. Alguma questão. Como tu mencionavas, Rita, a verdade é que a ótica da transparência, e como o José acabou por comentar há pouco, relativamente às ofertas de trabalho, por exemplo, e existe essa necessidade, mas mais do que tudo, há muitas empresas que ainda não estão preparadas. Eu acho que é necessário, imprescindível, começar desde já a definir tudo o que sejam as próximas etapas nesta ótica da transferência salarial e, obviamente, tendo a oportunidade de ter uma ferramenta como a CENSA coloca à disposição do mercado nacional, vai ajudar bastante as empresas para que possam, cá está, continuar a atrair e reter talento, mas que não existem surpresas devido às notificações que temos vindo a constatar nos últimos anos por parte da autoridade para as condições de trabalho. Sem dúvida. Temos, entretanto, aqui uma questão que nos surgiu, que é como fazemos para adquirir o estudo? Portanto, o estudo vai estar efetivamente disponível numa versão standard ou numa versão premium. Recordo que a versão premium é aquela que permite cada colaborador poder introduzir, cada empresa poder introduzir os dados dos seus colaboradores e ter uma noção de como é que a empresa está face aos dados do mercado. Nós, no final do webinar, vamos enviar para todos vós informações sobre a forma da aquisição e enviaremos também a gravação do webinar para que todos aqueles que queiram partilhar com os seus colegas de departamento o possam fazer. Portanto, no final do webinar, vamos enviar todas estas informações. Rita, creio que temos aqui mais uma. Temos aqui mais uma, exatamente. Pela Inês Bradão, que menciona lá, este software interage com o software payroll da empresa. Não assisti logo desde o início, talvez tenham dito, obrigado. Esta é uma questão de tentarmos perceber qual o software que a sua empresa dispõe ao dia de hoje, porque de facto o software on people da CENSA acaba por integrar com diversos softwares. Portanto, é uma questão de falarmos. Deixe-me convidar a Inês após este webinar, se quiser entrar em contato connosco. Teremos todo o gosto em tentar ajudar a esclarecer essa mesma questão.
Sim, mas por norma, interações entre softwares, fluidez de informação são sempre possíveis de se fazer e de serem atualizados. No OnPeople, neste software em particular, além dos dados salariais, poderemos ter outros dados, como dados de avaliações de desempenho, dados de carreiras, de talento, e podem efetivamente fluir com outros. É uma questão de percebermos qual é o software que têm, qual é a informação que pretendem que seja passada e a partir daí constrói-se a integração, o interface. Espero ter respondido, tanto eu como o Edgar. Mais alguma questão? Tentar perceber se temos mais alguma questão. Penso que não. A mí me gustaría remarcar que Edgar creo que lo ha explicado perfectamente y gracias Edgar, pero la importancia entre el estándar y el premium, para que tengáis, es que el estándar y el premium, los datos son los mismos. Lo único que te permite el premium, y creo que es importante, es cargar tus datos y tener todo el soporte gráfico de visualizar tanto el gráfico de competitividad externa como el gráfico del marco retributivo y ver el marco retributivo. O sea, te da unas herramientas estratégicas que teóricamente ya son de aplicaciones mucho más potentes y mayores, donde tú puedes ligar el mercado con estas decisiones. Y como muy bien ha explicado Edgar, creo que lo hecho importante es eso, de que en uno haces estimaciones y en el otro incorporas tus datos y tienes todo este soporte de explotación de la información para poder realmente explotar. Y además, yo creo que tengo un futuro como CEO muy malo porque que suena mal decirlo, pero soy catalán, la pela es la pela, el dinero es el dinero, es muy económico. Quiero decir, este año hemos hecho una campaña donde la diferencia entre el estándar y el premium es muy pequeña, con lo que por un poco más de inversión, muy poca diferencia, tienes el premium con herramientas ya muy avanzadas que te permiten tomar decisiones. Con lo que creo que vale la pena en este año tener en cuenta de que colaborando, que además hay una bonificación, puede haber una bonificación y todo, es muy importante, o la diferencia de precio es insignificante o es muy poco importante y que realmente lo que te aporta la aplicación es muchas más herramientas de toma de decisiones. Y que en ese sentido que sepáis que tanto Seresco como CEINSA, en el caso de coger el premium o el otro, siempre estaremos en vuestro lado pues para acompañaros en las decisiones estratégicas, en algunas estimaciones que tengáis dudas, en alguna posición que a veces puede ser que no esté en el banco salarial y la necesitáis porque es estratégico para vosotros. Quiero decir, no solo os damos el informe, sino que os podemos acompañar tanto en la vinculación de las estimaciones como en estimaciones que os hagan falta, porque nuestra voluntad es acompañaros a nivel estratégico, con lo que tenéis toda la información, hay más de 200 puestos en el informe, que es el informe muy completo, pero que además os podemos acompañar a hacer tanto las estimaciones como las vinculaciones o tomar decisiones. Entretanto, obrigada, Josep. Surgiram-nos aqui mais duas questões. Uma questão colocada pelo Fernando Alves. Pela apresentação efetuada, vejo que é uma ferramenta muito intuitiva para o utilizador. Tendo em consideração as diferenças de remunerações entre as diferentes regiões ou áreas de negócio, pergunto se podemos ter informação de acordo com essas especificações. É uma excelente questão por parte do Fernando. Sim, a verdade é que é possível conseguir ter acesso a essas, ou seja, segmentar, seja por área de negócio, por região, por setor, este mesmo estudo e obter essas especificações que aí sim, que aportam um imenso valor às organizações. A nivel de junior, experto y senior, que nos preguntan... Josep, deixa-me solamente ler lá a pergunta para todas. A outra questão que surgiu foi na questão dos alinhamentos das funções. Existe algum ponto fulcral quanto aos níveis? Por exemplo, recordo-me de vos ouvir em maio que em Espanha realizaram algo como júnior, expert, senior e que resultou muito bem. Sí, ahora con la directiva de transparencia, las organizaciones estos últimos años se han dedicado a eliminar puestos y ahora se encuentran que los tienen que volver a crear. ¿Por qué? Porque en la misma banda salarial hay veces que no caben el junior, el senior y el experto. El ejemplo puede ser el de ingeniero. Una posición de ingeniero
cobra muy diferente un junior que acaba de entrar, una persona que ya lleva 4 o 5 años o una persona que lleva muchos años y lleva grandes proyectos. En este sentido, nosotros tenemos diferenciados puestos con diferentes niveles, pero además tenemos segmentaciones que, según la experiencia y según el tiempo que llevan a la empresa, también tienes esa información. Y además aconsejamos que muchas veces cuando tienes la estimación salarial, ahora es una práctica habitual dar una banda salarial del más menos 20%, donde en el 80 se incorpora el junior, a medida que va siendo senior va teniendo ese recorrido hasta el 100, y en el 100-120 que reconoces la excelencia es donde sitúas esos expertos. Si con esta banda no es suficiente, entonces sí que tienes que diferenciar en estimaciones, y eso lo puedes hacer de dos maneras. Tienes la famosa campana de Gauss con los diferentes centiles, con lo que podrías utilizar el centil 25-50 o el 50 al 75 para las determinadas posiciones. O tienes también diferentes segmentados, como te digo, por años de experiencia, o hasta tienes posiciones que realmente, pues por ejemplo, el puesto de controller, tenemos el técnico de controlling y el controller, porque nos encontrábamos que a veces el técnico de controller junior no le puedes llamar controller porque la banda no lo reconoce y que tiene que ser un recorrido. Eso lo encontraréis todo en el informe, ya te digo, y se puede trabajar de diferentes maneras. Voltando aqui um pouco atrás, ainda à questão da versão premium, a Inês coloca aqui outra questão, ou seja, o estudo salarial versão premium ou base pode ser usado só por si, sem o software, é isso? Questiona a Inês. Ou seja, Inês, nós acedemos, ou seja, as empresas que pretenderem adquirir esse mesmo estudo, nós facultamos um link e através desse link vai ter o nome da empresa associada, vai ter uma password associada e automaticamente através do browser, seja ele o Chrome, o Microsoft, o que pretender, consegue aceder diretamente ao software que eu acabei por dar a conhecer há pouco. É muito simples. Não existe cá necessidade, neste campo, para aceder à solução, de ter uma integração com o software de payroll, por exemplo, que a Inês utiliza no seu dia-a-dia. Basta simplesmente, tem um link que é facultado por parte da CINSE e automaticamente com esse link, com o username e password, consegue, através do browser, aceder à solução. Aqui outra questão, se existe algum limite mínimo de colaboradores de uma empresa para ter acesso, portanto, ao serviço que parte do princípio que seja ao estudo? Não existe um número mínimo de colaboradores. A verdade é que o estudo está à disposição de qualquer empresa, seja ela uma microempresa, uma PME ou uma grande empresa, e é sempre possível utilizar os dados, independente da empresa, neste caso do marco, se for uma empresa de pequenas dimensões, submeter esses mesmos dados através do benchmark premium para o software e fazer essa comparativa com os dados que colocamos à disposição. Eu creio que temos uma nova pergunta. Não, era só apenas a Inês a agradecer aqui pela questão. Obrigado, Inês. Penso que não temos mais questões. Esperamos que tenhamos respondido a todas de forma bastante clara. No entanto, tem os nossos contactos. Nós também vamos enviar informação, como vos disse, em seguida, tanto da gravação como de como é que podem adquirir o estudo. E agradeço a todos a vossa presença. Muito obrigada. Espero contar convosco no próximo ano. Que estejam então mais empresas disponíveis para um estudo ainda maior em Portugal e a continuação de uma boa semana para todos. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada, um bom dia. Bom dia.